nas cartas do apóstolo Paulo aos Filipenses. Filipenses capítulo 2 e o versículo de número 5. Filipenses capítulo 2 e versículo de número 5. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele tem uma palavra para nós, para nossas vidas neste momento, amém? Filipenses capítulo 2, versículo de número 5, amém, igreja? Então vamos ler a palavra de Deus que diz assim, de sorte que havia em vós mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, Ele deu um nome que é sobre todo o nome, para que o nome de Jesus se dobre todo joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Abra agora um pouco mais para frente em 1 Pedro capítulo de número 2 e o versículo de número 21. 1 Pedro, um pouquinho mais para frente das cartas de Paulo aos Filipenses. 1 Pedro capítulo 2, versículo 21. Aleluia. Amém? Que diz assim: porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Amém? Glória a Deus. Podeis se assentar, desocupa tuas mãos, louva o Senhor com as palmas bem alegre para Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, amada igreja do Senhor, hoje eu quero trazer um tema para que as nossas vidas nesta manhã, sobre a vida de Jesus como exemplo. A vida de Jesus Cristo é o maior exemplo de conduta e caráter para nós cristãos. Ele não apenas ensinou a palavra de Deus, mas também ele viveu de acordo com ela. Ou seja, Jesus não somente ele ensinou a palavra, mas também ele viveu de acordo com os seus ensinamentos. E hoje nós examinaremos como podemos seguir também o exemplo
de Jesus Cristo em nossas vidas diariamente, considerando sua humildade, sua obediência, amor, serviço e também perseverança. Primeiro, nós vemos a humildade de Jesus Cristo. O texto em Filipenses capítulo 2, o versículo 5 a 8 diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação a ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e a morte de cruz. Nós vemos aqui, meus irmãos, amada igreja do Senhor, que Jesus, embora ele sendo Deus, ele então escolheu se esvaziar de sua glória e tomar agora a forma de um ser humano. E este ato de esvaziamento, ele é conhecido como quenosis, que reflete a humildade profunda do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vemos então que ele não buscou o engrandecimento próprio, não, mas Jesus, ele se humilhou a ponto de morrer na cruz por nós, morrer na cruz por mim e por você. E a cruz era a forma mais vergonhosa e dolorosa de execução naquela época. E nós também, como cristãos, meus irmãos, nós devemos imitar essa humildade de Jesus, reconhecendo a nossa dependência de Deus, aleluia, e servindo também aos outros com um coração desinteressado, ou seja, sem orgulho. A humildade, meus irmãos, ela abre portas. A humildade, ela abre portas de relacionamentos saudáveis e uma vida centrada em Cristo. Por isso que nós temos que seguir este exemplo de Jesus Cristo, aleluia, porque embora ele sendo Deus, mas ele escolheu o que? Se desvaziar-se da sua glória, e tornando agora o que? Em forma de humano, aleluia, ou seja, meus irmãos, ele deixou tudo isto para servir, ou seja, uma humildade muito grande. E nós, como cristão que somos, nós também devemos imitar essa humildade de Jesus Cristo de Nazaré, reconhecendo nossa total dependência de Deus, aleluia, e servindo também uns aos outros, não servindo com interesse, não, mas servindo uns aos outros com o coração aquebrantado, ou seja, porque a humildade, ela abre portas para relacionamento saudável e uma vida centrada em Cristo Jesus. Quem pode glorificar a Deus por esta palavra? Aleluias. Segundo ponto, aleluia, que nós devemos seguir o exemplo de Jesus, é o que? É a obediência de Jesus. Em Filipenses 2:8 diz: a si mesmo se humilhou,
tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz, como diz a palavra do Senhor. Aleluia. Ou seja, nós vemos aqui, amada igreja, que a obediência de Jesus Cristo não foi apenas parcial, não, ele não obedeceu somente parcialmente, não, a obediência dele foi total, a obediência dele foi completa. Aleluia. E até as últimas consequências, ele obedeceu ao plano de Deus Pai, mesmo quando isso significou sofrimento ao extremo, mas ele obedeceu à voz do Pai. Quem está entendendo diz glória a Deus. Se você olhar lá no livro de Lucas, capítulo 22, o versículo de número 42, lá no jardim do Getsêmani, Jesus ele orou dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade, e sim a tua. Oh, aleluia. Ou seja, ele escolheu a vontade do Pai acima de seu próprio desejo de evitar a dor. Ou seja, ele escolheu a vontade do Pai. Aleluia. E nós também, meus irmãos, nós somos chamados a obedecer a Deus. Deus me chama, Deus te chama para nós ser obediente a Ele, não obedecer somente parcialmente, não, mas Ele nos chama para que nós viemos obedecer a Ele em todas as áreas das nossas vidas. Aleluia. Não é uma obediência parcial, não é somente obedecer num ato e desobedecer a outro, não. Deus ele quer obediência plena a Ele, ou seja, confiando que sua vontade é sempre para o nosso bem. Porque a vontade dele é boa, agradável, a vontade dele é perfeita. Ou seja, meus irmãos, nós temos que obedecer a ele. Por quê? Porque a vontade dele é sempre boa para com as nossas vidas, mesmo quando nós não entendemos, mesmo quando nós não compreendemos. Mas a obediência a Deus, meus irmãos, é um ato do quê? É um ato de fé. A obediência a Deus é um ato de fé e é um ato de submissão. Porque nós obedecemos a Ele, porque nós somos submissos a Deus, e só obedece a Deus aquele que tem fé, aquele que confia plenamente no Senhor, aquele que confia nas promessas dele. Aleluia. Por quê? Porque ele sabe que as promessas são boas, ele sabe, aleluia, que Deus ele nos abençoa em todas as áreas, através de nós obedecermos a Ele. Então nós temos o quê? Que obedecer. Obediência é um ato de fé. Só obedece a Deus aquele que tem fé, aquele que é submisso à palavra do Senhor. Aleluia. A vida de Jesus como exemplo. Terceiro, o amor de Jesus. O amor dele é imenso. Aleluia. Nós vemos lá em João, capítulo 15, o versículo 12 ao 13, diz assim, ó: o meu mandamento é este, que vós ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Aleluia. Aí eu pergunto para você: tem amor maior do que este? Tem amor maior do que este, de dar o seu único filho
para morrer por mim e por você na cruz do Calvário? Tem amor maior do que este? Então não tem um amor maior do que este. Então nós vemos um exemplo muito grande do amor que Jesus ele tem para com as nossas vidas, porque Jesus ele nos ama, porque ele deu a vida por mim, deu a vida por você lá na cruz do Calvário, porque, meus irmãos, era para nós estarmos ali, mas pelo amor que ele tem por nós, ele, aleluia, levou sobre ele todos os nossos pecados, e hoje nós podemos dizer que nós somos livres pela graça gerada pelo sacrifício de Jesus. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus, aleluia. E Jesus, o nosso mestre, ele demonstrou o amor mais elevado, o amor mais perfeito, ao dar o que? Ao dar a sua vida por nós, aleluia. O maior amor, já parou para imaginar? Quem tem um amor desse para dar vida pelo outro? Aleluia. E Jesus ele teve este amor elevado, o amor mais elevado, o amor mais perfeito, ao dar a sua vida por nós. E esse amor, meus irmãos, é um amor sacrificial, é incondicional, ultrapassando qualquer barreira, aleluia. Ele nos chama também o que? Para amar uns aos outros da mesma maneira, aleluia, glória a Deus. Por quê? Porque Deus é amor. Se eu não amo meu irmão, como que eu vou declarar o amor a Deus se eu não amo o meu próximo? Não tem como, aleluia. Isso significa o quê? Significa estar disposto a sacrificar o nosso tempo, recursos e até nosso conforto para ajudar o seu próximo. Este é o amor que Jesus ele requer de nós, aleluia. Amar uns aos outros, aleluia, glória a Deus. E nós devemos amar os outros com o mesmo amor incondicional que Jesus nos mostrou através do seu grande exemplo, porque Jesus é o nosso grande exemplo, procurando ativamente maneiras de demonstrar esse amor em nossas ações diárias. Não é somente eu declarar que amo o meu irmão, mas se eu não declaro com ações, não, nós temos que declarar também ações, ajudando o nosso próximo, aleluia. Nos momentos difíceis, nos momentos de angústia, nós temos o que estender as nossas mãos, nós temos que estar ali ao lado das pessoas, ajudando. Este é o verdadeiro exemplo de Jesus. Não ajudar por interesse de alguma coisa, não, aleluia, ajudar, aleluia, pelo amor, aleluia, demonstrando o caráter de Jesus sobre as nossas vidas, aleluia. Porque muitas vezes tem pessoas que ajudam, mas ajudam com interesse, não é assim? Glória a Deus. Então este não é o verdadeiro amor. O verdadeiro amor, meus irmãos, é aquele que vai ajudar, aquele que vai estender as suas mãos, mas não esperando nada em troca, aleluia. Quem está entendendo diz glória a Deus. Outro exemplo da vida de Jesus, como nós tiramos como exemplo, é o serviço de Jesus. Se você olhar no livro de Mateus capítulo 20, versículo 28, a palavra do Senhor diz assim, ó: assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos, aleluia. Nós vemos aqui, meus irmãos, amada igreja, que Jesus ele exemplificou o serviço ao lavar os pés dos discípulos, porque ali era um trabalho normalmente reservado aos servos naquela época, os servos mais baixos naquela época. Mas Jesus aqui ele demonstrou que a verdadeira grandeza está em servir aos outros. Esta é a verdadeira grandeza. E se você olhar
para o exemplo de Jesus Cristo, nós vemos que o seu ministério inteiro foi marcado por atos de serviço, ou seja, ele próprio veio dizendo que ele veio para servir, não veio para ser servido. Então nós vemos que o seu ministério terreno foi marcado por atos de serviço, como exemplo, curando os enfermos, alimentando os famintos e ensinando e confortando os aflitos. Olha que exemplo lindo de Jesus Cristo. Aleluia. E nós também devemos buscar oportunidades, meus irmãos, também para demonstrar este caráter transformador que Jesus gera em nós. Aleluia. Também servindo aos outros com humildade, servindo aos outros com amor. Por quê? Porque o serviço não é uma obrigação, não é ajudar o próximo porque por obrigação, não. Nós temos que ajudar, aleluia, porque nós conhecemos o amor de Cristo, aleluia, e o serviço não é uma obrigação, não, mas é um privilégio que reflete o coração de Cristo em nós. É um privilégio, aleluia, por quê? Porque o coração de Cristo vai refletir em nós, ou seja, o amor que Ele tem, aleluia, pelas vidas, e também o serviço prestado, aleluia, para ajudar o seu próximo, aleluia. E tudo isto gera bênção para nossas vidas. Tudo isso gera bênção, por quê? Porque nós estamos plantando bem, nós estamos semeando bem, no futuro nós vamos colher coisas boas, por quê? Porque também entra a lei da semeadura. Quem está entendendo diz glória a Deus. E eu já preguei sobre isso aqui. Não queira você colher lá na frente frutos bons, se hoje você está plantando mal. Não queira você colher, por exemplo, maçã, se você está plantando espinhos, não tem como. Ou seja, meus irmãos, nós temos que ser imitadores de Cristo, nós temos que imitar o exemplo de Jesus, aleluia, aplicando todos os seus exemplos sobre as nossas vidas. Isto é que Cristo requer de nós, para que nós viemos refletir nas nossas vidas o caráter de Cristo. Quem tem o caráter de Cristo aqui nesta manhã? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, o serviço, aleluia, a obra de Deus, um serviço, assistência na obra de Deus, ajudando uns aos outros, não é, aleluia, por obrigação, não, meus irmãos, é um privilégio. É um privilégio que Jesus está dando para nós. Por quê? Porque isso vai refletir, aleluia, o coração de Cristo sobre as nossas vidas. E como eu disse, se nós plantamos o bem hoje, lá na frente você vai colher o bem, porque Deus ele vai te abençoar, Deus ele vai te recompensar de uma forma muito grande, meus irmãos. É a lei da semeadura. Quem está entendendo diz glória a Deus. E também nós vemos a perseverança do nosso Jesus Cristo. Lá em Hebreus capítulo 12, versículo 1 ao 2, diz assim, portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe está proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à destra do trono de Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 1 e o versículo de número 2. Nós vemos aqui neste texto que Jesus, ele perseverou, mesmo através do sofrimento e da oposição, por causa da alegria que lhe estava reservada. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, através da redenção da humanidade,
e é também para a glorificação do Pai, ou seja, para a glorificação de Deus, aleluia. E sua perseverança, meus irmãos, é um modelo para nós, é um modelo para mim, é um modelo para você, aleluia, mostrando o quê? Mostrando também que eu e você podemos suportar as dificuldades, podemos suportar as provações, com o foco no propósito e na recompensa eterna. Que recompensa é esta? É a salvação da nossa alma. Então nós temos que perseverar também, mesmo nas dificuldades, mesmo nas provações, nós temos que perseverar. Por quê? Porque a nossa recompensa é um lar reservado lá na Nova Jerusalém celestial. Oh, aleluia! E nós, pode louvar ao Senhor. Oh, aleluia! Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E nós também, nós devemos o quê? Nós devemos perseverar na fé. Na fé, mesmo na tribulação, mesmo, aleluia, nas lutas, mesmo se nada estiver dando certo, mas você tem que perseverar na fé, mantendo nossos olhos fixos em Jesus, porque Ele vai garantir a vitória, Ele vai garantir a bênção, Ele vai garantir. Então nós devemos perseverar na fé, mantendo nossos olhos fixos em Jesus Cristo. Quantas pessoas, meus irmãos, têm se abatido na fé, diante das crises, das tempestades, aleluia. E nós não podemos baixar a nossa cabeça, nós não podemos perder, aleluia, o nosso foco, que é Jesus. Não, aleluia, nós temos que manter firmes, porque se você olhar o próprio Mestre, o próprio Jesus, ele disse: olha, no mundo tereis aflições. Ou seja, meus irmãos, enquanto nós estivermos aqui nesta terra, nós vamos passar por lutas sim, vamos passar por problemas sim, vamos passar por vários problemas, mas o Senhor diz: olha, tem de bom ânimo. Por quê? Porque eu venci. Então nós temos o que? Nós temos que perseverar na fé, meus irmãos. Nós não podemos desistir, mas tem que perseverar, tem que manter os nossos olhos fixos em Jesus, porque Ele é o nosso exemplo supremo. A vida cristã, ela pode ser desafiadora, mas com Jesus como nosso modelo de força, nós podemos vencer, em nome de Jesus. Oh, aleluia, glória a Deus, aleluia. A vida cristã, ela é cheia de desafio também, aleluia, mas com Cristo, com o nosso modelo, com o nosso exemplo, Cristo no barco, Cristo conosco, meus irmãos, nós vamos vencer qualquer problema, qualquer desafio. Você vai vencer em nome de Jesus. Então por isso que nós não podemos perder o foco, que é Jesus. Nós não podemos oscilar, mas nós temos que manter confiante nele, porque lá em Salmos ele diz também: olha, o justo passará por muitas aflições, mas tem de bom ânimo, aleluia. Ou seja, o justo passará por muitas aflições, mas eu o livro de todas. Aleluia. Ele está dizendo: olha, você vai passar por aflição sim, mas eu te livro. Eu te livro, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, nós temos que perseverar na fé, temos que perseverar na obediência a Cristo. Quem está entendendo diz glória a Deus, aleluia. Quero concluir a mensagem nesta manhã. Jesus Cristo, meus irmãos, o nosso mestre, Ele é o nosso exemplo perfeito em todas as áreas das nossas vidas. Ele é o exemplo. Sua humildade, sua obediência, o seu amor, o serviço e perseverança são padrões que nós também devemos aspirar e imitar todos os momentos das nossas vidas. Aleluia, glória a Deus. Nós temos que glorificar a Deus,
temos que adorar o nome do Senhor Jesus, nós temos que ser perseverantes também, aleluia, na presença do Senhor Jesus. Nós temos vários exemplos de homens que triunfaram, homens que foram vencedores em Cristo, pela sua obediência total a Deus, não uma obediência parcial, ou seja, não obedecer parcialmente, mas não, foi uma obediência total em todas as áreas, meus irmãos. E nós também temos que seguir o seu exemplo, temos que seguir o exemplo de Cristo, glorificando a Deus e testemunhando sua graça ao mundo, porque a nossa transformação, a imagem de Cristo, é o objetivo final da nossa caminhada de fé. Ou seja, glória a Deus, o exemplo de Cristo, glória a Deus, através da nossa vida, nós vamos testemunhar esta graça maravilhosa que Deus nos concede. Quem está entendendo diz glória a Deus, glória a Jesus. Para nós concluirmos nesta manhã, eu quero deixar aqui para você: comprometa-se a estudar e a imitar a vida de Jesus em sua caminhada diária. Faça um compromisso com o Senhor, permita que o Espírito Santo molde você, aleluia, a semelhança de Cristo, para que a sua vida reflita também o caráter de Jesus em todas as áreas da sua vida. Oh, aleluia! Porque eu costumo dizer, meus irmãos, muitas vezes para nós ganharmos almas para Jesus, muitas vezes você não precisa nem abrir a tua boca, mas através do teu caráter, através do teu testemunho, que são semelhantes de Cristo, você vai ser um ganhador de almas para Jesus. Muitos vão olhar para você, vai reconhecer: olha, ali está um verdadeiro homem, uma verdadeira mulher de Deus. Ou seja, através do teu caráter, ou seja, o mesmo caráter de Cristo. Aleluia. Porque não adianta, meus irmãos, aleluia, eu dizer que sou cristão, mas se eu não tenho o caráter de Cristo, se o meu caráter não foi moldado, se não foi transformado, não adianta, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E quantos têm envergonhado o Evangelho de Cristo, porque seguem o exemplo parcialmente, mas nós temos que seguir em todas as áreas, aleluia, das nossas vidas. Amém?